A gente tem esse tema descrito aqui na página 178 do Dança Mágica, tá? Onde ele diz assim, ó, de acordo com o sistema Vajrayana. Bom, em primeiro lugar eu tinha ficado de checar se no livro em inglês ele estava como sistema mesmo, né? E tá. Daí, o Dzongza também acha bom chamar como sistema, tá? Mas quando a gente fala sistema, não tem... Eu vou explicar. A gente não tem nada como uma questão de um dogma a ser seguido. Na verdade, ele explica sistema como um conjunto de visão, meditação e ação. Então, o sistema que o budismo explica, o Dharma seria um sistema que é não dual. E dentro desse sistema não dual, aí a gente tem os caminhos. São 9 caminhos no total, mas a gente generaliza esses 9 caminhos em 3 caminhos. Por quê? Porque as especificações dos caminhos eles vão vir dentro do Hinayana, do Mahayana e do Vajrayana. Então, por exemplo, volta e meia sempre sai uma pergunta lá no Instagram. Qual a sua escola? Qual a diferença entre as escolas? Dá uma pausa nisso, não perde tempo estudando isso. É melhor estudar os caminhos, porque as escolas nada mais são do que derivações dos caminhos. Ou seja, quando o Buda Shakyamuni faleceu, os principais alunos dele, os 500 alunos dele, se reuniram, aí fizeram o primeiro comício dos alunos e se perguntaram: e aí, como é que a gente vai seguir agora? Porque o Buda morreu. Então, a partir daí, eles eram, como é que eu posso dizer? Eles eram viajantes, né? Eles não ficavam só num lugar. Não sei se vocês sabem essa parte da história, mas os alunos do Buda vinham, se encontravam com o Buda e depois eles voltavam para o mundo. Eles não ficavam o tempo todo debaixo da saia do Buda, não. Só depois de um tempo é que foi começando a surgir uma comunidade de praticantes ao redor do Buda, mas só depois de um tempo. Então, o que aconteceu? Quando o Buda faleceu, os alunos começaram a pegar os ensinamentos e começaram a organizar aquilo. Daí foram surgindo as escolas a partir desses 3 caminhos fundamentais, que são sistemas, ou seja, métodos e ferramentas, visão, meditação e ação, que a gente pode usar para poder trabalhar com o que está surgindo dentro. Tá? Aí surgiu o Hinayana, o Mahayana e o Vajrayana. Tecnicamente, o nome disso é chamado o giro da roda do Dharma, ou os 3 giros da roda do Dharma. Tá? O que vai diferenciar um caminho do outro é a ênfase que a gente lida com a experiência que surgiu. São como se fossem tratamentos. Tá? Então, e aí, o tratamento vai ser o quê? Quimioterapia? Vai ser radioterapia? Vai ser tratamento com floral? É isso, são tratamentos, modos de lidar com aquela experiência que está surgindo. Daí, a gente tem então isso que ele está chamando de Vajrayana. Então, o que acontece? Quando a gente fala do Vajrayana, só esse nomezinho chamado Vajra, ele é muito precioso. A gente deveria guardar isso. A gente não entendeu nada do que vai ser falado, a gente deveria guardar esse conceito chamado Vajra. Porque Vajra significa a realidade dupla, né? A realidade adamantina. Ou seja, é justamente na experiência que está surgindo, como está surgindo, é que eu vejo a sabedoria operando ali dentro. Eu não mexo nem para cá nem para lá. Então, às vezes, principalmente nas imagens do budismo tibetano, vocês vão ver opa! Vocês vão ver os mestres segurando um Vajra na mão direita. E eles fazem esse mudra aqui. Esse mudra não é o mudra do rock, do metal, não. Esse mudra significa justamente o que? A inseparatividade de Sansara e de Nirvana.
Então isso é crucial para a gente poder entender o Vajrayana, tá? Porque sem isso, o Vajrayana vai parecer muito longínquo, tá? Então, o que acontece? Por exemplo, para isso ficar mais prático, é mais ou menos assim. Quando surge, o exemplo da aula anterior, né? Quando surge a raiva, como que eu faço para lidar? A pergunta de como que eu faço para lidar é o método que eu vou usar para lidar com a raiva. Aí pode ser o método Hinayana, pode ser o método Mahayana ou pode ser o método Vajrayana. Tá? Daí, o que é o ponto? O ponto, então, é a pessoa ela entender como que esses três caminhos eles se conectam. Tá? Então, na raiva, quando a raiva surge, se eu não consigo abraçar a raiva do jeito que ela vem, eu vou usar o Hinayana, que é o mais fácil, né, de usar. Se eu conseguir ampliar minha visão e perceber que a raiva ela não é pessoal, aí eu já posso ampliar a visão e ver o quê? Mahayana. Eu entendo, uau, tem infinitos seres que estão presos nessa mesma situação. Se eu dar um passo atrás e recuar do enredo que tem eu como protagonista, né, a gente lembra dos horizontes vitais, né? O primeiro horizonte, a pessoa ela acha que o mundo está pronto e ela é o centro da coisa toda, né? Então ela acha que as pessoas devem tudo para ela, as pessoas devem atenção para ela. Basicamente a própria definição de autorreferência, né? O segundo horizonte, ela já entende que ela não é o centro de tudo, mas ela quer usar as relações, por exemplo, para competir com o outro para mostrar que é melhor. Ela quer mostrar que tem força própria, né? Aí é mais ou menos isso. Aí no terceiro horizonte, ela tem então um impulso de ascensão. Ela vai então se tornar um monarca ou uma monarca. E aí no final ela tem um desgaste, porque ela diz, pá, mas eu construí isso tudo para quê? Aí ela vai para compaixão relativa, né? Onde ela diz, o ponto mesmo é eu oferecer isso. Eu fui para lá e fui para cá, não estou indo para lugar nenhum. Aí eu vou oferecer. Aí tudo isso ainda está dentro do aspecto condicionado. Aí ela então vai se perguntar, como é que eu faço para cruzar? Para a liberação das identidades, por exemplo. Como é que eu faço para fazer essa natureza búdica ficar viva? Como é que é isso? Aí a gente vai então para o Vajrayana. O Vajrayana, por vezes, ele é chamado de o caminho veloz. Por quê? Porque em relação aos outros dois caminhos, no Vajrayana, a motivação ela tem que estar no lugar. Não adianta a pessoa forçar o caminho Vajrayana. A motivação, como ela está no lugar, é natural que o caminho Vajrayana surja. Porque o caminho Vajrayana vai surgir por um amadurecimento de visão. Tá? Daí, o que é que vai acontecer? A gente vai então entender que Vajra significa a própria mente búdica, né? A inseparatividade do aspecto último com o aspecto relativo. Vocês vejam que só nessa fala que eu cheguei até agora, a gente já tem os 4 aspectos do treinamento da mente. O primeiro, a meditação. O segundo, a experiência diária, que é como é que eu vou lidar com as aparências, como elas estão surgindo. Né? O terceiro, a motivação, que é a bodhicitta. Né? E o quarto, o aspecto relativo e o aspecto último, ou o aspecto condicionado e o aspecto autônomo dos 5 elementos. Daí o que é que vai acontecer? Eu vou ler o que ele trouxe e vou fazer alguns complementos em cima. Tá? Aí vocês fiquem à vontade para perguntar. Então ele diz, de acordo com o sistema Vajrayana externo, então ele agora subdividiu. Ele vai falar sobre o Vajrayana externo e o Vajrayana interno. E
Daí eu estou introduzindo esses nomes, mas eu vou explicar de novo mais à frente, tá? Considera como se eu estivesse introduzindo um alfabeto agora. Mais ou menos assim, eu estou introduzindo as notas, dó, ré, mi, fá, sol. Depois é que eu vou começar a falar sobre como é que essas notas vão poder ser usadas, tá? Então ele diz, de acordo com o sistema Vajrayana externo, quando os meditadores que realizam o Samadhi têm uma fé unifocada com relação ao objeto da deidade, sua mente se torna muito pacífica e calma, e não penetrável pelas paixões comuns. Então aqui ele introduziu o termo Vajrayana externo, introduziu o termo Samadhi e introduziu o termo deidade. Tá? Aí ele vai dizer, isso é shamatha. Gradualmente, por meio desse samadhi, seu corpo, sua fala e mente comuns se transformam no corpo, fala e mente da sabedoria da deidade, que é a meditação vipassana. Ou seja, pessoal, o Tilling Norbo está sintetizando todo o caminho budista nessas páginas. Então ele tá dizendo que o quê? Que para onde a pessoa for dentro, se ela acha que o caminho do budismo pode beneficiar ela, ela vai precisar ter shamatha e vai precisar ter vipassana, que nada mais é do que a investigação da natureza do que está surgindo dentro dela. E o que ele está dizendo? Ele está dizendo que dependendo do caminho que você deseja seguir, isso tem um impacto e tem um modo de fazer. Ou seja, se a gente quiser resumir isso aqui como lidar com os nossos problemas. É simples, é só olhar para aqui e dizer qual é o caminho que eu acho que eu deveria seguir. Naturalmente, o caminho Vajrayana ele tem a visão mais ampla do que os outros dois caminhos. Por quê? Porque ele está vendo com mais profundidade o que está acontecendo. Hoje eu estava tentando assistir um documentário, eu não consegui terminar de ver o documentário, porque surgiram demandas para fazer, mas de uma expedição em alto mar, assim. Aí eles começaram a mapear a área por sonar. Eu achei aquilo extraordinário. E no final eles computadorizaram a área e você consegue ver coisas que há um tempo atrás você não conseguia ver. Ou seja, o que a gente está tentando fazer é justamente isso. Vamos imaginar que a nossa mente é esse mar e o Vajrayana ele consegue ter uma profundidade e consegue ter uma como é que eu posso dizer, precisão maior sobre o que está acontecendo. Tá? Daí ele introduziu esse termo Samadhi. O que seria Samadhi? Samadhi ele é um estado mental onde tem uma meditação que tem concentração, mas ao mesmo tempo eu estou olhando para as coisas e eu estou sustentando alguma visão que seja correta de acordo com o Dharma. Porque, por exemplo, eu posso estar indo assaltar um banco e na hora que eu vou mexer lá no cofre, eu estou concentrado. Aí eu não posso dizer que esse cara tem samadhi, entendeu? Então eu estou lá concentrado roubando o banco, mexendo no cofre. Aí eu vou dizer, uau, que concentração. Que concentração, mas tu não tem visão correta, pô. Tá? Então o que acontece? Quando eu estou olhando para as coisas que eu estou sustentando alguma visão do Dharma ali dentro, aí ele está chamando que isso é Samadhi. No Sutra do Prajnaparamita ele diz, né, que o abençoado estava olhando para os diferentes tipos de Dharma e isso era o Samadhi da profunda iluminação. Tá? Daí eu não vou aprofundar muito, mas existem 4 tipos de Samadhi, tá? E isso está descrito com muitos detalhes dentro do budismo. Tá? Mas basicamente o que eu queria trazer é que esse termo Samadhi, ele não é só uma concentração e uma coisa de uma nota de rodapé do budismo, ou de qualquer tema do Dharma. Ele tem Samapati. O que é isso? Samapati é um termo técnico que significa o quê? No encontro com as aparências é que eu selo aquilo. Então, quando eu estou com o Samadhi olhando a impermanência, por exemplo, eu não estou lembrando disso.
Eu vou precisar das aparências surgindo, e quando as aparências estão surgindo, eu estou selando aquilo com aquele tema que eu estou contemplando. Então, quando ele diz aqui que ele tem o objeto da deidade e a sua mente então se torna pacífica e assim por diante, eu vou pegar e vou eleger uma deidade do Vajrayana. E essa deidade, em geral, ela tem uma sadhana ou uma sadhana que tem um samadhi ali dentro e, em geral, também eu tenho uma imagem ali dentro. Por que isso, Roberto? Porque é simples. Como é que a nossa mente se confunde com olhos, ouvidos, nariz, língua e tato e a mente? Então, o que é que eles fizeram? Eles fizeram de um jeito que, em vez de tu ficar usando muito intelecto, tu entrega isso para a pessoa e tu vê se aquilo faz a energia surgir ou não. Porque o Vajrayana ele trabalha direto com o aspecto da energia e não o aspecto de ficar intelectualizando as coisas. Então, por exemplo, tu vai para o Shakti do Gompa, aí você vai fazer em algum momento a acumulação da prática de Tara. Aí vai ter uma sadhana. Uma sadhana é um conjunto de instruções que remetem a realizações da prática e tu vai acumular aquilo. Daqui a pouco tu tá olhando para tudo ao redor a partir desse olhar, que é o olhar da deidade, que é o olhar de Tara. Tara simboliza o Buda no aspecto feminino e simboliza a compaixão. E daqui a pouco o que acontece? Em vez de a mente ficar saltitando de um lado para o outro dentro do samsara, tu tá com a mente agora praticando aquilo, né? Tu tá te tornando a mente agora literalmente você vê as qualidades que estão sendo descritas como sendo antropomorfizadas em Tara, você vê as qualidades surgindo em você. Então, por exemplo, se a gente fizer a sadhana Tara significa a representação do Buda no aspecto feminino, no corpo feminino. Aí tem a história da Tara, que era uma praticante, que nasceu e que ela, quando nasceu, o pessoal achou que era mais ou menos ela praticar porque ela era mulher. Aí então ela disse, então se eu sou mulher, agora é que eu vou atingir a iluminação mesmo como mulher. Aí, aí segue a história e no final você tem uma deidade que é a representação dessa inteligência de sabedoria no aspecto feminino, né? Aí pode ter Tara, pode ter Chenrezig, pode ter Manjushri, ou seja, são inteligências disponíveis que tu agora vai acumular o acesso a essa inteligência e daqui a pouco tu vai ver com o olho da sabedoria daquela deidade. Então, por exemplo, Manjushri simboliza o aspecto da sabedoria transcendente. Chenrezig simboliza o aspecto da compaixão. Guru Rinpoche também, e por aí vai, tá? Mas não são deuses, não são nada que tu vai rezar para fora, não são nada disso, tá? A deidade nada mais é do que uma forma da gente poder posicionar nossa mente para poder acessar as inteligências que a gente já tem. Aí eu vou falar isso com mais detalhes. Aí o que acontece? Ele diz que ao fazer isso, isso já é shamatha, e ao mesmo tempo, quando o olho daquela mandala da deidade aparece, isso já é vipassana. Por quê? Porque em vez de eu estar olhando ao redor a partir de gostar ou não gostar, eu estou olhando ao redor a partir daquele olhar daquela deidade. Aí isso aqui é muito comum dentro do budismo tibetano. Então existe uma subdivisão do Vajrayana, que é o Vajrayana com sinais. E aí é por isso que vocês entram num templo tibetano e tem muitas... É muito colorido aquilo. Eu lembro que quando eu cheguei no SEB, aquilo para mim foi muito ruim. Eu disse, isso aqui tá parecendo a Rua do Bom Jesus no Carnaval. Tá muito colorido. Eu acho que não vai rolar.
Porque eu cheguei no SEB e pá, um bocado de tanca, um bocado de coisa assim. Eu achei aquilo muito estranho, né? Eu achei aquilo muito estranho. E aí, pacientemente, as pessoas foram me explicando e eu fui entendendo aquilo. Mas eu achei estranho. Então vocês vão ver que no budismo tibetano, por que eu falo do budismo tibetano? Porque quando o budismo chegou, quando o budismo foi reimplantado no Tibete, eles chamaram Guru Rinpoche que estava na Índia, né? E aí Guru Rinpoche trouxe o, o néctar do Vajrayana. E aí ele foi introduzindo aquilo de modo que as pessoas pudessem praticar, tá? Então isso aqui é crucial, pessoal. Porque sem isso aqui vai ficar muito estranho, por exemplo, a gente visitar um Shagdu Gompa ou um centro Drukpa, que são centros de linhagens autênticas de professores rocheiros, professores autênticos. E aí vocês vão ver uma galera sentada fazendo uns negócios assim com a mão, ou fazendo oferenda de tsou, fazendo umas acumulações, fazendo uns mantras lá, e você acha aquilo meio estranho assim. Olhando para uma imagem e dissecando a imagem, aí você acha aquilo um pouco estranho. Mas agora a gente entende o quê? Que aquilo é o Vajrayana externo, que a pessoa está treinando a mente dela a sustentar um samadhi em relação a uma deidade que ela tem conexão, e aquilo torna a mente dela mais pacífica, calma e não penetrável pelas mentes comuns. E no final, você gera aquele olhar de sabedoria daquela deidade. Por isso que existem várias deidades no panteão budista, tá? Principalmente no budismo tibetano. Tá? Por quê? Porque, em geral, a pessoa ela conecta com isso aqui como se fosse um aspecto meio que de uma intuição que ela tem. Ah, eu acho que a deidade que eu vou conectar é essa aqui. Aí ela vai de coração aberto para aquilo ali. Não é uma coisa muito cartesiana, não precisa de muita explicação, nada. A pessoa senta, ela diz, eu tenho conexão com isso. Aí ela faz. Se ela não tem conexão, ela não faz. Ponto. Aí esse é o Vajrayana com sinais. Aí ele diz, de acordo com o sistema geral interno do sistema Vajrayana, então agora ele vai apontar o Vajrayana interno. O primeiro é externo, o segundo é interno. Na literatura vocês vão encontrar isso como Vajrayana com sinais e Vajrayana sem sinais. Tá? Então, de acordo com o sistema geral interno do sistema Vajrayana, no Sansara todos os incontáveis fenômenos existentes estão contidos nos 5 skandhas, e todos os Budas incontáveis estão contidos nas 5 famílias de Budas. As paixões do Sansara não são capazes de penetrar a mente do praticante quando, por meio da visualização, os 5 skandhas se transformam nas 5 famílias búdicas, que são a essência leve, pura e secreta dos fenômenos visíveis, inseparável das qualidades invisíveis das 5 consortes de sabedoria da grande vacuidade. Isso é shamatha. Gradualmente, quando não há mais diferenciação entre o fenômeno impuro do Sansara e o fenômeno puro do Nirvana, isso se torna vipassana, que é a roda sem direção do fenômeno da deidade de sabedoria, que nada mais é do que a roda do Dharma. O que é isso, pessoal? Vamos lá. Ele está distinguindo como que a meditação e o aspecto de sabedoria se dá em cada um desses aspectos, em cada um desses modos de treinar a mente. Tá claro isso? Porque agora eu vou aprofundar esse tema, tentando clarificar. Tá claro isso, galera? Certo. Então, vamos lá. Vajrayana. Primeiro, o Vajrayana externo ou Vajrayana com sinais. O que é isso? É como se fosse assim, ó. A gente mostra a deidade para a pessoa, explica
aquilo e tu vê se a energia da pessoa se move naquela direção. Tem pessoas que têm esse aspecto. Por exemplo, é, tem pessoas que chegam para mim no privado e dizem assim, Roberto, é, eu não sei exatamente o que significa, mas eu vou acumular o mantra, aí ela diz, o mantra da Prajnaparamita ou o mantra da compaixão. Enfim, deu para sacar? Ou seja, a gente começa a pegar os objetos de olhos, ouvidos, nariz, língua, tato e mente para fazer a energia daquela sabedoria surgir na pessoa. Então, por exemplo, eu já participei de iniciações com Vajrayana com sinais. Aí tem uma hora que o mestre da cerimônia, né, que geralmente é um professor mais graduado, aí ele pega um sino assim, bam, 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 começa a balançar assim. O que é que ele está tentando fazer? Ele está tentando fazer como se fosse um processo xamânico mesmo. Ele quer que a energia daquela deidade, daquela mandala, a pessoa possa acessar aquele lugar. Não é uma coisa que é assim, vira à direita, vira à esquerda e não sei o que. Não é. É assim, tu dá para o outro e o outro vê. Alguém aqui já participou de alguma experiência com Vajrayana com sinais? Provavelmente o Marcelo, porque eu acho que o Marcelo já. O Marcelo saiu da reunião, o Marcelo ficou, né, ofendido, saiu da reunião. Eu ia chutar o Marcelo porque eu lembro de ver o Marcelo nos encontros onde os mestres puxavam isso. Fala, Marcelão, tu já participou? Já aqui, eu fui falar, abri o microfone e desliguei aqui. Eu ia falar até o que tu estava explicando, tá bem recente para mim, né? Que semana passada eu participei de um retiro com o Kantak Rinpoche, que estava aqui em Recife, e também com o Jimmy Rinpoche, né, no Shopping do Gompa. Mas essas mesmas dúvidas aí, principalmente na prática editária e tal, sempre tinha muita aversão, né? Com essas práticas, essas imagens e todas a linguagem do Vajrayana, né? Toca o sindo, o bumbo, toda essa... Parecia um carnaval que não fazia nunca sentido para mim, né? Mas foi interessante porque antes eu já tinha participado também nos retiros de Tara, tava aqui no Drukpa, né? Recife. Só que aí eu achei meio estranho. Aí eu fui no caminho do meio, esse ano no retiro de inverno, o Lama Santen estava estimulando a voltar a praticar Tara, né? E aí ele explicou muito detalhadamente que é como tu tá explicando aqui, né? Que essa questão de aparecer a mandala, de a gente começar a acumular aquilo e começar a olhar tudo, né? Aí fez sentido, né? Aí eu voltei e estava tendo justamente iniciação de Tara, né? Com Jimmy Rinpoche e também depois tinha um retiro no Drukpa de Tara. E agora teve de Tara Branca também, né? Aí e todo esse processo começou a fazer mais sentido, né? Que senão era sempre processo todo carnavalesco, né? E esse do Drukpa teve iniciação, teve, enfim, tudo teve do Vajrayana, que era a parte mais ritualística, teve, né? Aí aquilo, enfim, a primeira vez que fez sentido para mim, né? Porque eu sempre achava aquilo tinha aversão total, né? Quando eu via toda aquela celebração, aqueles pochê, aquele negócio, tudo aquele colorido, eu dizia, não faz sentido não para mim. Aí foi, eu até falei para lá pro pessoal, né? Eu disse agora que eu consegui pelo menos sentar e começar a participar, assim, né? Disso. Interessante. Pá, da primeira vez que eu fui, aí tem umas coisas que tem que fazer com a mão assim, não sei o que, gira e faz não sei o que. Emily tava do meu lado, Emily Raio. Emily só fazia rir, pô. Aí teve uma hora que eu fiz, eu desisto, eu vou ficar fazendo chamata aqui. Mas alguém, pessoal, alguém já fez participou de alguma prática com Vajrayana com sinais e tal. Quer compartilhar os micos? Ai, ai.
Eu sei que eu fiz tudo errado. Aí, bom, então eu vou seguir, né? Aí o que acontece? A gente então vai ter as deidades pacíficas e iradas. O que é isso? As deidades pacíficas e iradas, elas vão representar os aspectos internos da gente. Então, por exemplo, pá, eu vacilei, era para ter trazido imagens, né? Mas eu posso trazer isso na próxima semana. A gente vai ter a imagem do Buda Shakyamuni sentado. Aí é uma imagem totalmente pacífica. Mas a gente pode ter a imagem, por exemplo, de Dogedrolo, que é uma imagem completamente irada. Como é que é isso, Roberto? É que não é a imagem propriamente que é o ponto. É que quando tu olha para a imagem, tu tem uma sensação de estar tá mais pacífico, ou então tu tem uma sensação de que algo dentro dá um, tipo assim, na imagem do Dogedrolo, ele está em cima de um homem e uma mulher e o homem e a mulher estão separados assim. Aí o que é isso? Simboliza a dualidade, né? Ou seja, ele vai estraçalhar os apegos da pessoa. Aí a pessoa diz assim, mas peraí, isso vai acontecer comigo? Aí já dá um rebuliço dentro, sacou? Aí tu tem as imagens pacíficas e iradas que nada mais são do que o quê? Representações dos aspectos internos. Tem pessoas que precisam passar por um aspecto um pouco mais pacífico, né? Aí quando a pessoa já tá boa, aí alguém grita assim, manda o cirurgião. Aí vem um cirurgião assim, com uma motosserra assim, para cortar a ignorância, né? Aí geralmente são as deidades iradas. Aí vocês vão ver muito isso no budismo tibetano. Umas imagens assim aterrorizantes. Mas a imagem não é o ponto. É mais ou menos como fazer assim, um sonho e um pesadelo. É mais ou menos isso. Então o que acontece? Aí a gente também vai entrar numa coisa mais técnica, tá? Que é o quê? Quando a gente faz uma prática com o budismo perdão, uma prática com Vajrayana com sinais, geralmente a gente tem um termo técnico que é iniciação ou transmissão. Então, galera, durante a pandemia, ó, choveu assim. Ô Roberto, precisa ter iniciação de Tara para começar a fazer a prática? Não, pô, o Lama Santen tá dando lá. Não, mas porque outros mestres dão iniciação. Mas aí você siga outro mestre. É porque não tem muito o que eu falar, sacou? É mais ou menos assim, pô, se tu tem conexão com o Lama e o Lama tá dizendo pra tu fazer, tu faz, pô. Se tu tem conexão com outro mestre, tu faz o que o outro mestre está dizendo. É mais ou menos como ir a um médico, né? Se o médico está dizendo, você precisa tomar um remédio de 8 a 8 horas, e tu não confia no médico, para que tu voltar pro médico? Não é verdade? Então o que acontece? Eu queria clarificar um pouco isso, sabe? Porque vocês vão ver muito isso. Ou seja, o que é iniciação? A iniciação é como se fosse uma autorização. No sentido de que o quê? Eu vou introduzir aquela mandala para ti, para tu, e vou te autorizar dentro de um processo causal. Ou seja, você vai iniciar sua prática dessa forma, depois você vai fazer tal coisa, depois isso, depois aquilo, vai fazer tantas acumulações e no final faça a dedicação de méritos. Ou seja, a pessoa então ela começa a se sentir, como é que eu posso dizer, acolhida, ela começa a se sentir viva porque alguém disse faz assim ou faz assado para poder praticar aquilo, sacou? E em geral, ela então vai dizer que legal, eu vou escolher então um professor para poder me orientar e eu também vou olhar como a sanga. E essa sanga vai ser a minha família agora. Aí tem um probleminha, eu já vou adiantar qual é. É que, em geral, não é o professor que é o problema. Em geral, as pessoas têm suas carências para ser nutridas. Aí elas começam a dizer o quê? A minha escola, que pratica a tara cor-de-rosa, é melhor do que a outra escola que pratica a tara roxa. Não existe tara cor-de-rosa nem tara roxa. Mas está dando para sacar, né? Aí o que acontece? A boa notícia é que
embora isso aconteça, o ponto principal é que a pessoa então entrou num caminho. A transformação vai acontecer, tá? Aí precisa olhar com cuidado essa questão do sectarismo, né? Porque tem um probleminha no Vajrayana com sinais, que é o seguinte. E aí, Marcelão, qual é a tua deidade? Aí o Marcelo, minha deidade é Vajrasattva, pô. Aí, não, a minha é Tara. Aí já começou um probleminha aí, né? Que tipo, deidade não fica... Deidade não é time de futebol, pessoal. Não é para torcer pela deidade, é para tu praticar a deidade, para gerar o samadhi daquela deidade e tu ver a compaixão, o amor, a alegria e por aí vai em todos os lugares, sacou? Aí tem um probleminha desse que é isso aí. E quantas acumulações tu fez? Eu fiz 3 milhões. Tu é muito fraco, pô. Eu fiz 4,5 milhões. Aí perdeu. Não é para isso que serve. A pessoa está esquecendo do que quando ela recebe a iniciação, ela está recebendo o corpo, fala e a mente da deidade. Aí ela recebe então a transmissão. O que é isso? A pessoa tem iniciação, que é o processo causal, e geralmente isso se dá de uma maneira muito formal. Vocês vão ver, no Chakra do Gompa tem muito isso, no Drukpa tem muito isso, tá? Mas aí o que é que eu vou fazer? Eu vou oferecer coisas externas para você fazer a prática. Para você continuar fazendo a prática e gerar o estado da consumação, da completitude e assim por diante. É mais técnico mesmo o Vajrayana, tá, galera? Não achem que o problema é vocês, não. Beleza? Estou já adiantando daqui. Porque é simples, a pessoa quando vai buscar um Vajrayana, ela já está madura para aquilo. Ela não está querendo mais resolver o Sansara, ela não tem dúvidas que o Mahayana é para fazer mesmo, ela não tem dúvidas sobre o que é para fazer. Então é como se fosse um plus na prática. Então agora ela diz, bom, como é que eu faço então para revelar essa natureza búdica, se eu já tenho isso? Ela tem uma confiança natural nisso. Não é alguém que está dizendo. Tá? Por isso que é Vajrayana, o caminho adamantino, o caminho que revela a natureza búdica. Aí o Vajrayana com sinais vai usar esse meio hábil. Chagdu Rinpoche, ele trouxe isso estritamente como ele recebeu dos mestres dele lá no Tibete. Então, se for, vamos visitar a Lama Tsering. Vai ter prática de tara vermelha. Pode ser concisa, ou a prática longa de tara vermelha. Mas vai ter. E vai ter iniciação e por aí vai. Tá? Aí, o ponto principal é assim. Mais importante do que a pessoa dizer, agora eu me tornei budista. Mais importante do que isso é ela entender como que ela vai se apoderar da lucidez. Aí, o que acontece? Isso é a transmissão. A transmissão, pessoal, ela independe por exemplo, do nível de escolaridade de alguém. Por exemplo, o Huinen, ele era analfabeto. O Huinen foi o sexto patriarca Zen. Ele era analfabeto, pô. E ele recebeu a transmissão do mestre dele. Ou seja, em vez de a gente dizer assim, olha, a sabedoria do espelho, Buddha Kshobhya, ele é representado pela cor azul, e nananã, a pessoa, ela localiza o lung da deidade. Aí agora a gente entra no Vajrayana sem sinais. Muito importante isso, tá? Porque sem isso, a gente não vai conseguir avançar no caminho. Então, o que acontece? Eu posso ter ideias sobre a compaixão, o amor, a alegria e por aí vai. Como a sociedade deveria ser e por aí vai. Só que eu posso ter a ideia, mas eu não consigo operar aquilo dentro. Por quê?
Porque o meu Lung, que são os 5 elementos, eles estão sendo usados de outra forma. Então agora eu entrei no Vajrayana sem sinais. Tá claro isso, galera? Que eu agora estou falando de outra forma. Eu estou falando do Vajrayana agora sem sinais. Ou seja, o ponto principal agora não é o aspecto das ideias, é o aspecto do Lung. Então, como é que eu vou fazer a energia da sabedoria do espelho surgir se a minha energia está como outflow, está oscilando o tempo todo em busca de coisas favoráveis e evitando coisas desfavoráveis? Não tem como. Por quê? Porque quando os 5 elementos eles estão operando de forma autônoma, ou seja, o quarto aspecto, lembram, né? O primeiro aspecto do treinamento da mente com os 5 elementos é na meditação sentada, depois na experiência diária, depois na motivação, depois no aspecto condicionado, no aspecto autônomo. Beleza? Então, quando os 5 elementos começam a operar de forma autônoma, a pessoa agora tem a transmissão das 5 sabedorias. Ela não precisa fazer alguma coisa para aquilo funcionar. Quando ela bate o olho, a sabedoria aflora. Por isso que é um pouco equivocado a gente só ficar falando de acolhimento o tempo todo. Isso acontece muito, né? Por quê? Porque as 5 sabedorias elas andam juntas. Então tem acolhimento, tem sabedoria da igualdade, tem a sabedoria discriminativa, a sabedoria da causalidade e a sabedoria de Dharmata. Mas não tem um raciocínio para isso poder andar. É autônomo. Na hora que tu bate o olho, aquilo anda. Uma vez eu perguntei para o Lama, é como se fosse um tipo de piloto automático, uma responsividade, só que com a lucidez ele fez, Então no Sansara é assim, quem tem respostas prontas mais rápidas é considerado inteligente. Para o Dharma, a pessoa... Então, na hora que tu bate o olho, a sabedoria aflora. Mas não é uma ideia que está fazendo aquilo acionar. Porque o problema da gente praticar o Vajrayana sem sinais é que a gente fica esperando um novo comando. E eu vou dar esse comando para a minha mente, e a minha mente vai fazer a energia surgir. No Vajrayana sem sinais, a proposta é a geração de uma inteligência viva, mas ela está viva pela autonomia da energia. Então, a gente opera no Sansara, por exemplo, com os 5 elementos. Só que o movimento dos 5 elementos, ele está sempre na dependência das histórias, dos enredos, dos resultados, né? Está sempre na dependência de eu manobrar coisas do lado de fora para fazer a minha energia surgir. Então, o que acontece? A gente se torna escravo da própria mente que a gente está desejando. Não sei se a gente já reparou isso. Eu desejaria muito, aí faz a lista assim de coisas. Aí agora que tu tem aquilo, tu se torna escravo daquilo. Aí a energia, ela sobe, depois a energia, ela, puf. Então a gente está correndo atrás de coisas o tempo todo. A gente está sempre se ocupando para manter a nossa energia de um certo jeito e não de outro. Então a gente fica se esforçando para manter um apego aos 5 elementos dentro de um jogo. Então a gente pode passar uma vida inteira defendendo uma ideologia, por exemplo, sobre como nossa vida deveria ser, como a gente deveria ir para cá ou ir para lá, como o mundo deveria ir para cá ou ir para lá. Só que na verdade a gente nem se dá conta se a gente está operando a energia de maneira condicionada ou de maneira autônoma. Então isso é o aspecto do Vajrayana sem sinais. O Vajrayana sem sinais, o ponto principal é os 5 elementos. E dentro disso vão ter as subdivisões, né? Que não cabe falar aqui. Teria que ser um retiro de final de semana para falar sobre isso. Tá? E aí é simples, a pessoa se identificou com esse movimento de energia caótico e ela diz assim, olha,
Eu sou assim porque eu gosto disso. Eu sou assim porque eu não gosto daquilo. Eu fiz muito isso e então eu obtive tais resultados. Portanto, eu sou assim. Não. Eu listei tais coisas que me incomodam e, portanto, eu também sou assim. Olha, às vezes eu gosto de suco, às vezes eu não gosto. Às vezes eu gosto de uma pessoa, às vezes eu não gosto. Olha, no domingo eu gosto do domingo. Ah, não, mas segunda-feira já é outra coisa. Ou seja, eu estou sempre equilibrando a energia a partir de coisas externas. Isso é o samsara, né? Que nada mais é do que operar os 12 elos. Né? Aí o que acontece? No Vajrayana sem sinais, a proposta é o quê? Autonomia de energia. Porque com autonomia de energia, tu vai gerar o quê? Ação de poder. Roberto, na prática, como é que é? É que se tu gerar essa autonomia de energia, quando a energia oscilar, como tu já está gerando energia autônoma, quando a energia oscilar, vai ficar muito claro quando tu está dentro do samsara tentando manobrar alguma coisa e quando tu está simplesmente presente nesse aspecto de energia autônoma. Tá? Então, o que acontece? A pessoa vai lá e ela se move com presença. É isso. 5 elementos autônomo é a presença. Ela não está nem para cá nem para lá. Ela não está defendendo nada. Ela está irradiando aquilo. Aí, do jeito que a experiência surge, vai surgir de modo natural e espontâneo a sabedoria correspondente. Se for a sabedoria de acolhimento, vai ter acolhimento. Se for a sabedoria de incrementar, vai incrementar. Se for a sabedoria de cortar a negatividade, vai cortar. Porque aquilo irradia de dentro. Não tem um raciocínio para cá ou para lá, não sei o que, não sei o que lá. Não, não tem. Tá? Então, o que acontece? É natural que o quê? Tá com os 5 elementos equilibrados, autonomia de energia, agora tu volta para Bodhicitta. Por quê? Porque dessa autonomia de energia é muito mais fácil fazer o conteúdo que tu quer se relacionar surgir. E não tem um autocentramento dentro. Porque o autocentramento nada mais é do que tentar repetir aquela experiência dentro dos 5 elementos de modo condicionado. Daí vai fazer sentido então ele dizer que o quê? Nesse aspecto, no Vajrayana sem sinais, você vê as 5 sabedorias surgindo sem esforço e o aspecto secreto é o aspecto da mandala de Samantabhadra, né? Que é o Buda primordial, ou seja, a pessoa atingiu a liberação do samsara. Daí, o que acontece? Vai fazer muito sentido voltar para o tema chamado Vajrayana. Por quê? Porque como a essência das aparências é a essência Vajra, o que é que sobra quando a gente encontra com obstáculos? Só sobra sabedoria, pessoal. Então, por exemplo, voltando no exemplo inicial, que é quando a raiva surge, o Hinayana ele quer se afastar daquilo. O Mahayana vai pegar a raiva e vai dizer, olha, tem muitos seres presos na raiva. Se eu conseguir entender como se liberar da raiva e poder ajudar esses seres, isso é maravilhoso. O Vajrayana vai dizer, bom, é justo porque a raiva surge do jeito que ela vem, sem mexer nela, que eu vejo a sabedoria surgindo. Então, o ponto principal no Vajrayana é a questão de transformar o obstáculo em sabedoria. Por isso que a culminância do Vajrayana é Tathagata Garbha. É o quê? A natureza de Buda. Tá? E isso nada mais é do que a ação de poder. Ou seja, se tu tá na mandala, se move, pô. Vai-se embora se mover. Se alguma coisa se distrair, como é que tu vai provar que o Sansara ele tem a essência Vajra com uma ideia? Não tem como. Então, do jeito que aquilo vem, aquilo também vai ser transformado em sabedoria. Com a mesma intensidade que aquilo vem. Tá? Então, por exemplo, a gente olha
a gente está em treinamento, certo? Então no Vajrayana tu olha a identidade de novo e de novo, e aí tu começa a entender, é muito simples, basta um momento de distração, como um instalar de dedos, que eu começo a equilibrar a energia a partir de coisas, os 5 elementos, né? Então se eu gerar os 5 elementos de modo autônomo, o que é que sobra no final? Bodhicitta. A Bodhicitta que começa com alguém se funde com a Bodhicitta absoluta, que nada mais é do que a grande compaixão irradiando, né? Daí, pessoal, vai fazer sentido, por exemplo, a pessoa entender como é que esses grandes seres de sabedoria se moveram e se movem até hoje. Porque é muito simples. Não tem como se mover em busca da verdade, em busca da sabedoria, se tu estiver defendendo alguma coisa dentro de Sansara. Porque quando tu te defrontar com aquilo, que tu esmurecer, tu não tem força para transformar o obstáculo. O obstáculo, ele acaba se transformando em ressentimento, em medo, em raiva, em amargor, em cinismo, né? Tá lá a cobra da identidade, né? Ela tá só esperando lá o bote para dizer: "Ah, tá, da próxima vez, então". Então como é que aquilo vai se mover? Com certeza essa galera tá possuída, pô. Com certeza essa galera tá praticando Vajrayana, tá? E aqui no budismo a gente tem isso bem classificado, né? Ou seja, Hinayana, Mahayana, Vajrayana. Nas outras tradições eu não sei, eu não estudei. Mas com certeza os mestres das outras tradições também, eles se moviam por energia autônoma, pô. Porque não tem como. Tu tá operando dentro da mandala, tu não tá operando dentro de um processo causal. O resultado do que vai acontecer, tanto faz. Se tu estiver no Vajrayana, tanto faz. No Hinayana o resultado importa muito, porque o Hinayana eu quero resultados positivos e quero evitar resultados negativos. O Mahayana tá, positivo e negativo, mais ou menos. O ponto é assim, quais são as qualidades que estão surgindo? Compaixão, amor, alegria, e aí? E quando surge alguma coisa negativa, eu fico me remoendo aqui dentro ou eu vou dizer, olha, tem vários seres presos aí dentro, como é que eu vou liberar os seres? Dando pitaco? Não vou, pô. Eu tenho que liberar os seres com a experiência daquilo. E no final tudo converge para o Vajrayana, porque a pessoa então vai dizer qual é a mente primordial que gera tudo isso? A mente búdica. Pô. Então é assim, pessoal, são 9h10. Eu queria parar um pouco para poder ouvir perguntas, porque eu não acho que esse tema do Vajrayana ele é um tema muito simples, sabe? E eu tentei, ao mesmo tempo que eu trouxe o comentário do Tininogo, eu tentei sintetizar, né? Porque dá para aprofundar muito. Mas eu acho que não vale a pena ficar aprofundando muito nisso, tá? Daí eu queria ouvir perguntas, né? Dúvidas, questionamentos, se ajudou, se não ajudou e por aí vai. Porque em geral não vai vir assim tão mastigado, tá? Quando a gente vai estudar Vajrayana, não vem assim tão mastigado não. A pessoa começa. O Vajrayana fica parecendo um clube VIP, sabia? Eu já escutei isso. Não tem, não tem como saber. Tem como saber assim, olha, tu vai, pratica o Vajrayana com sinais e se tu se sentir bem, tu segue. Vajrayana é assim, Vajrayana é conexão, pô. É muito. Eu lembrei de uma coisa agora, pessoal. Quando o Thiago do Rinpoche chegou nos Estados Unidos, ele pediu para a galera se parar e recitar o mantra de Guru Rinpoche. Um benza Guru Pema Siddhum. Aí, uns gatos pingados fizeram isso. O resto ficou assim, Rinpoche, mas qual a explicação aqui disso aqui? Aí o Rinpoche era um mestre muito autêntico, né? Sincero. Aí ele, não tem explicação, tem que fazer. Aí a galera ficava olhando com essa cara assim pro Rinpoche, tipo, tem que fazer. Mas não tem explicação? Não, tem que ter uma explicação, tem que ter uma explicação aqui. O que são essas sílabas? O que são não sei o quê? Aí o Rinpoche começou a entender como é que funcionava a mente de um ocidental.
Porque para um tibetano é muito simples, é assim, tu precisa fazer isso aqui. Ele vai fazer, pô. E depois é que ele vai dizer, olha, isso aqui foi bom, isso aqui foi ruim. O ocidental não, ele é medroso por natureza, né? Ele fica procurando explicação em um bocado de coisa, quando na verdade ele tem que sentar e tem que fazer. Aí ele foi entendendo aquilo. Aí ele foi bem sincero, né? Olha, não tem que explicar, tem que fazer. Aí o cara ficou olhando uma cara meio assim pro Thiago do Rinpoche, assim. Aquela cara de paisagem, assim. Então não tem muito assim, olha, é assim, tu vai, se tu se sentiu bem, tu segue. Se tu não se sentir bem, aí tu pelo menos entende como é que aquilo se encaixa, tá? Não é um bocado de doido que se junta para ficar falando um bocado de sílaba estranha, para ficar fazendo um barulho que parece o carnaval. Não é só isso, não. Tô até brincando, né? Não é isso, na verdade. Eu, em geral, eu tenho uma tendência a ir para o Vajrayana sem sinais. Eu acho que a questão é uma paredezinha, uma almofada de meditação, e se a pessoa me der uma sadhana, eu quero tentar entender o que está ali, mas não como o intelecto. Eu quero tentar compreender qual é a lucidez que gera aquilo. Sempre o ponto é qual é a lucidez que está gerando isso aqui? De onde é que vem isso aqui? Teve uma vez que o Lama Santem foi conduzir retiro lá no Sarvadharmata e tinha uma escala de pessoas que tinham que fazer as práticas. Todo dia alguém ia ter que sustentar a prática do dia inteiro. Aí o meu nome saiu. Pá. Aí, pessoal, eu tinha que fazer a abertura do altar e o fechamento do altar. Quem disse que eu sabia fazer? Eu fiz tudo errado, assim. E tinha gente iniciante lá. Aí eu fiz tudo errado e no final eu fiquei sorrindo, né? Porque eu fiz, isso aqui não é o. Bom, eu admito que isso aqui não é o meu forte, essa prática com rituais, assim, essas coisas não é. Aí o conselho tutelar me chamou assim, olha, você deveria ter feito assim, ter feito assado, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu, tá bom, depois eu tento aprender como é que faz melhor. Mas é uma disposição natural, né? Mas eu faço. Se eu for para um lugar tiver Vajrayana com sinais, eu vou fazer de boas. Mas eu sinto que, o ponto mesmo, a autonomia de energia, a essência Vajra e por aí vai. A lucidez é que é o ponto. A gente deveria guardar esse nome, pessoal. Vajrayana, caminho andamantino. Porque como a natureza das coisas, experiências, situações, lugares e por aí vai é Vajra, significa que é justamente porque aquilo aparece que eu vejo a lucidez naquilo que aparece. Eu não mexo nem para cá nem para lá. E aí o Vajrayana fica um pouco mais rebuscado, porque o método vai ser um pouco mais rebuscado. Como assim, Roberto? É simples, eu estou falando aqui do aspecto de energia o tempo todo, mas e aí, vocês estão como... O resumo do Vajrayana é essa aula inteira, sabe? Aí vale a pena depois você parar e anotar essa aula inteira para depois ter dúvidas sobre isso. Que aí Vajrayana é basicamente o ponto central, é a natureza que cria essas experiências, a essência da mente. Então, como você está aprofundando ainda mais no que diz respeito à mente, você vai precisar de métodos mais rebuscados para fazer isso. Hinayana e Mahayana é a busca da pessoa no caminho, né? Então, por exemplo, tu pede, em vez de tu chegar para a pessoa e perguntar, olha, você é budista ou não? Não pergunta assim. Pergunta para a pessoa assim, como é que você vê o mundo? Aí ela vai dizer. Ela vai dizer, olha, o mundo é pesado, o mundo está pronto, o sofrimento é assim assado. Quando eu tenho apegos, nossa, aquilo é, em geral, a pessoa está no caminho hinayana, ou seja, ela só está vendo ela mesma. Aí, no Mahayana, a pessoa diz assim, bom, mas eu tenho apegos, meu pai tem apego, minha mãe tem apego,
meu irmão, minha irmã, meus filhos, minha esposa, a torcida do Flamengo, a torcida do Corinthians, a torcida do Brasil, os eleitores de Bolsonaro, os eleitores do Lula, todos eles têm apego, né? Então, o apego não é de alguém. Mas já que o apego está surgindo em mim, então eu vou trabalhar com o apego para poder ajudar essas pessoas. Porque se eu entender como o apego surge, o apego cessa, eu posso ajudar essas pessoas. É natural que eu queira ajudar essas pessoas. Qual é o sentido de eu guardar isso para mim? Aí isso é o Mahayana. O Vajrayana, o ponto central é o quê? Como é que o Buda olha para essas coisas todas? Como é que a sabedoria brota na cabeça do Buda? É isso, sim. Então, o que é que ele está dizendo, pessoal? Implicitamente, o próprio Buda está dizendo que o sofrimento ele não é sólido. Porque se o sofrimento fosse sólido, como é que surgem os caminhos? Porque Yana significa caminho. Né? Então, Ina e Yana, caminho estreito, porque a pessoa só está olhando para ela. Mahayana, caminho grande, porque ela está olhando para ela e para as pessoas ao redor. Vajrayana, o caminho adamantino, porque o ponto principal é a natureza vajra das coisas. Que na nossa linguagem é autonomia de energia. Esse é o ponto. Não, não, querida. É justamente porque o Buda alcança a liberação do próprio Vajrayana que ele é capaz de ensinar o Vajrayana. Então, o Vajrayana ele surge como um conjunto de métodos e práticas que outras pessoas também podem praticar. O que acontece é que, em geral, as pessoas não estão olhando para isso. Tu apresenta essas coisas, mas elas não estão olhando para isso. Por exemplo, a aula passada surgiu de uma pergunta de uma praticante, né? Que foi: por que o ponto último está sendo apresentado o tempo todo e as pessoas não querem ver isso? Ou seja, por que o Vajrayana está sendo apresentado, mas as pessoas não têm interesse? Então, o Vajrayana é um tipo de treinamento da mente que o Buda ofereceu. É o terceiro giro da roda do Dharma. É isso. E depois surgiram escolas que praticam o Vajrayana. Tá? Bom, pessoal, são 9h15. Eu não queria seguir muito assim. Eu queria só perguntar se vocês têm mais dúvidas, mais perguntas. Tem relatos de prática, tem gafe tipo eu, assim, que fui conduzir lá e pá. Agora, essas coisas com sinais para mim é complexo. Se vocês puderem só guardar esse nome Vajra, sabe? Muito precioso. E entender que as imagens não estão lá de graça, o altar não está lá de graça, os rituais não estão lá de graça, nada que está dentro do budismo não está de graça ali. Tem sempre, aquilo é sempre um meio hábil. Né? Aquilo é sempre um meio hábil. Aí dependendo da abordagem que o professor vai usar, o meio hábil pode ser A ou B. Por exemplo, Chagdu Rinpoche ele introduz como quem introduz um método para um tibetano. Aí ele introduz o Nondro, depois introduz o Vajrayana com sinais e depois tu tem que dissolver aquilo no Vajrayana sem sinais, porque é assim que funciona. Outros mestres, o que é que eles fazem? Eles vão dizer: bom, peraí, o Sansara ele já está muito agitado, certo? Está tudo mudando muito rápido. Então o que é que tu faz? Em vez de tu criar alguma coisa que tu vai ter que dissolver, tu pega e tu utiliza a própria agitação da mente para perceber aquilo que não se agita. Esse é o ponto.
Então, em tempos atuais, é uma boa coisa tentar praticar essa questão da autonomia de energia, 5 elementos e por aí vai. Porque está tudo girando muito rápido, né? E não é falta de explicação, pessoal. Explicação o Google já tem demais. Wikipédia também. É que a gente se move por energia mesmo. É isso. No Vajrayana, o Sansara, ele é o próprio ornamento da sabedoria. Então, se tu quiser saber como é que a compaixão opera, como é que a sabedoria opera, tu não nega o Sansara. Do jeito que o Sansara surgir, aquilo vai ser elucidado. Né? Em geral, nós vamos oscilar entre os 3 caminhos. Mas em geral, a gente vai ter uma predisposição maior aí mais para um ou para outro. Tá? Bom, então é isso. Eu espero ter ajudado e na próxima semana a gente vai entrar na reta final do capítulo. Ele vai falar de superação de obstáculos, tá? E aí depois vai ser mais rápido, porque eu quis enfatizar essa questão do capítulo da prática de meditação, porque é muito simples, pessoal. Se a gente voltar lá aos 4 aspectos, vai ter os 5 elementos, né? Na experiência diária, ou seja, no dia a dia, na meditação, na motivação bodhicitta e no aspecto relativo e absoluto, ou seja, o Vajrayana, certo? Os outros capítulos, eles nada mais são do que contemplações a partir de 5 elementos de modo autônomo sobre a vida diária. Por isso que vai ficar muito estranho falar sobre na minha opinião, né? Vai ficar muito estranho falar sobre os outros capítulos sem o capítulo de meditação ser introduzido. Porque como é que a pessoa vai entender, por exemplo, a dança das dakinis? O que é a dança das dakinis? É as 5 sabedorias olhando, aí aquilo se revela como sabedoria, pô. Experimentem chegar para um mestre do Dharma e falar uma tragédia que está acontecendo com vocês. Eles acolhem, mas eles não compram a história. Porque eles estão olhando outra coisa. Em geral, esses mestres vão sempre apontar o quê? A dimensão última que não entra em colapso, mesmo quando as identidades entram em colapso. A gente deveria, pelo menos, se questionar. Peraí, isso que esse cara está falando é verdade ou não? Esse é o ponto. Então, vamos dedicar. Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres e todas as tradições que vêm com essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Que é um locho sum, um luche zalin sasum chapa peldrodo. Aladang Mitra do Sungele Show. Então, muito obrigado pela presença de vocês, boas práticas, bom descanso e até. Tchau, tchau, pessoal.